O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o Bitcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Está começando mais um episódio do Bitcast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo Paulo Aragão, Gwyn e a nossa querida convidada Rafaela Romano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o consumo de energia das criptomoedas, se o Bitcoin é uma ameaça para a sobrevivência da população mundial, mas falamos daqui a pouco depois da vinheta. Valeu! Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Bem, meu amigo Paulo Aragão, primeiramente, tudo bem com o senhor? O senhor não estava no último episódio? Estou tentando aqui que chamar a vossa atenção. Eu estava foragido, meu amigo Zé. Fala, galera, tudo bem com vocês? Não sei se vocês sabem, mas fomos indicados pela Forbes como um podcast a se escutar. Então, vocês que estão escutando a gente, agradecer aí a força de todo mundo. E hoje, né, Zé, a gente vai estar conversando sobre esse tema aí de mineração, meio ambiente, Bitcoin, que foi um tema que me deu bastante ódio recentemente. Eu vi o seu Twitter. Você viu meu Twitter? Eu acompanho. Então me acompanha, @Paulo_Aragão. Bastante ódio, bastante raiva, porque eu acho um discurso muito enviesado, mas eu acho que a gente vai ter tempo aí pra estar debatendo hoje. Conosco aqui também está o nosso companheiro de bancada, Gwyn. Tudo bem, Gwyn? Fala, pessoal, tudo certo? E a nossa queridíssima convidada, que já é da casa, não é a primeira vez dela, Rafaela Romano, mestre em antropologia, editora do Cointelegraph Brasil e fundadora do Disruptivas.org. Tudo bem, Rafaela? Obrigado mais uma vez por aceitar participar desta bagunça, que não é mais bagunça, que agora tem diretoria, tem direção. A bagunça organizada. Tem gerência, entendeu? Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Eu que agradeço, na verdade, é um tema, assim, bem importante pra mim. Acho que eu compartilho o sentimento do Paulo, eu fiquei bem puta pela forma, assim, como isso se deu no mercado, então acho que é um assunto que vai ser bem legal a gente conversar aqui hoje, então eu agradeço o convite. Obrigado, querida. Imagina, não foi nem assim na sacanagem, né? A pessoa que tá envolvida nisso nem é uma pessoa, um cara de pau. Não teve nem referência, a gente nem convidou você porque você acabou de publicar um manifesto sobre isso, tá, Rafa? Não tem nenhuma, não é nem por isso. É só... Imagino que não tem nada a ver. É coincidência. Sim. É a mesma coincidência do Elon comprando e vendendo antes de fazer o tweet ou logo depois. Né? Mesma coincidência. Mas é isso, gente. Vocês já devem ter percebido pelo começo do episódio, pelo nome do episódio, ou por tudo que a gente já comentou até aqui, que hoje nós vamos comentar sobre a patifaria que o Elon Musk e algumas outras pessoas também, verdade seja dita, andaram comentando no último semestre no mercado cripto, dizendo que, nossa, o Bitcoin destrói o meio ambiente. Que coisa, né, Paulo Aragão? Eu, por mim, pode destruir. Eu vou pra Marte com dinheiro e eu vou dentro do foguete do Elon, ainda por cima, pelo visto aí. Porque... Não, mas isso realmente me deixou muito irritado. Eu compartilho integralmente o sentimento da Rafa, porque é muito enviesado. Vamos debater antes aí pra eu poder expressar o meu mais profundo ódio ao longo do podcast. Eu vou batalhar, vou me dedicar a deixá-lo, a você terminar o episódio bem pistola. Opa! Mas eu queria só dizer que meu ódio é os dois. É tanto a galera que é crítica quanto a galera que defende. Só pra deixar bem explícito aqui que defende, dois lados. Que defende quem? Que defende o quê? Que defende o quê? Não, que defende... Olha, que defende Bitcoin falando simplesmente assim, 70% é limpo. Não. Eu também tenho raiva dessas pessoas. Não. E pode ser que vocês se encaixem aí. Mas é por isso que você tá aqui? Não, isso daí é tanto desinformação quanto do Elon, mas... Exatamente, é isso. Assim. Mas se eu achasse isso de qualquer forma, eu também não falaria que eu achava depois de você falar dessa maneira. Mas... Aí que vem o fight. O que eu quero, as pessoas... É agora que o Paulo começa...
é agora que o Paulo começa a falar e eu começo a trocar toda a pauta que eu tinha feito aqui. Mentira. Mas antes da gente começar a focar no problema, suposto problema do consumo de energia elétrica das farms, da rede de Bitcoin, vamos assim dizer, vamos relembrar um ponto de suma importância sobre o papel da mineração na rede Bitcoin. É a mineração que traz o consenso, é a mineração através do seu incentivo econômico que proporciona, por exemplo, que os participantes da rede se comportem em prol da segurança da rede e do perfeito funcionamento do sistema, tá? Então, assim, a mineração, ela não tem um papel secundário na rede Bitcoin, na blockchain do Bitcoin. Ela, na verdade, ela tem um papel principal, porque, inclusive, é o minerador aquele que detém o poder para escrever na blockchain. Neste momento, meu amigo Paulo está fazendo um videozinho pro Instagram dele, eu fico rindo dele. Ele é um menino da mídia. Mas, dito isso, pessoal, a gente podemos agora passar pro que anda ocorrendo nos últimos anos. A atividade de mineração de Bitcoin e de outras criptomoedas se tornou uma atividade empresarial. É uma atividade organizada, é uma atividade que custa caro. A gente não minera mais como acontecia em 2011, 12, 13, por aí, com o computador na nossa casa. Agora a gente tem as famosas farms de mineração, as fazendas de mineração, que de uma maneira bem organizada, com muito dinheiro envolvido, permite que a rede do Bitcoin funcione como ela funciona até hoje. Mas, qual foi a origem do problema? Se você voltar 2 ou 3 episódios atrás, quando a gente comentou que a Tesla estava aceitando a Bitcoin, em março desse ano, o nosso querido fanfarrão Elon Musk, que, verdade seja dita, sempre foi um adepto, um entusiasta dos criptoativos. Achei que você ia falar entusiasta de manipulação. Ele tem um probleminha lá com a SEC americana. Ele gosta, mas tudo bem. Manipulação não diria, mas ele gosta de vender, sei lá, terreno na lua. Ele gosta de falar que vai comprar todas as ações da Tesla de volta. E toma um probleminha lá, toma um fumo. Todo mundo lembra, inclusive isso, e esse foi um dos motivos da gente entrar nesse bull market altista que estávamos até semana passada. Que a Tesla aceitaria. A Tesla, na verdade, comprou Bitcoin, né? Isso começou em janeiro, ele fazendo aqueles tweets, a Tesla falando que comprou Bitcoin para manter no seu balanço. E depois ele tweetou em março, fevereiro, por ali, falando: não, agora a Tesla vai aceitar Bitcoin para vender os seus carros. Realmente aceitou. Ele fez ele criou um node, descobriu inclusive um bug no código que ele estava usando, enfim. Do dia para noite, e é aí que é o problema. A verdade seja dita, tá? Inclusive, em abril, ele tava lá no Twitter, a rede social que ele adora, e ele tava trocando um tweet com o Jack, o fundador do Twitter. E ele corroborou, inclusive, com um tweet do Jack compartilhando, acho que uma pesquisa da Square, falando que o Bitcoin poderia, sim, ajudar no consumo de energia limpa, uma ideia que a gente vai debater aqui, beleza? Falou, não, concordo, é verdade e tal. E, de repente, do dia pra noite, agora, em maio, ele falou, não, a gente vai parar de aceitar, porque a Tesla é uma empresa que foca em energia limpa e com relação ao Bitcoin há um uso cada vez maior de combustíveis fósseis para mineração e transações de Bitcoin, então quer dizer que o Bitcoin não é verdinho e piriri pororó e tá feita bagunça. Verdade seja dita, isso sim causou um reboliço no mercado. O Bitcoin caiu. Eu queria que a Doge tivesse caído, mas não caiu, lazarento. Eu tô com um contratinho aberto, apostando contra. Eu já virei torcedor contra a Doge, infelizmente. Eu sou obrigado, como parênteses, eu sou obrigado a falar que eu torço contra a Doge atualmente. Eu tenho skin the game, eu tenho um contrato na FTX que eu tô apostando na queda. Eu não chego a esse ponto porque eu sei que eu vou perder dinheiro. Mas eu sou um torcedor contra a Doge atualmente, depois disso tudo que tá acontecendo. Mas, e verdade seja dita, a gente vai fazer um episódio especial da Doge, que o Queen adora a Doge também. Mas vamos abrir o microfone, que eu já cansei de falar. Não é que eu adore Doge, né, Zé? Eu acho que ela é um ótimo meme. Ainda bem que você falou que não adora, porque seu microfone tava prestes a ser cortado aqui já. O Paulo já falou. Eu já tava puxando cabo aqui. Mas, Romano, vamos botar os pingos nos is. Vamos. E aí? Consome ou não consome? Como é que é essa energia na China? Consome muita energia, inclusive, né?
Mas eu acho que o primeiro dado importante que as pessoas devem saber é que o mundo produz muito mais energia do que consome. Consumir energia em si não é exatamente o problema da questão, né? O problema da questão é a gente tentar entender se a matriz energética da mineração é uma matriz que polui, quanto polui mais do que, enfim, as outras coisas no mundo. E eu acho que a questão é direcionar isso para a construção de uma matriz energética que faça mais sentido para que seja, então, atender as demandas de mundo pensado em ecologia, né? E aí eu acho que existem questões que são muito profundas quando a gente está pensando em ecologia e quando a gente está pensando em questões sustentáveis, né? Só para dar um exemplo, assim, trivial, mas não é trivial, a gente tem alguns dados que mostram, por exemplo, que os carros elétricos poluem mais do que os modelos a diesel se a gente considerar o processo de fabricação dele e o processo de emissão de CO2 durante a fabricação. Então, assim, às vezes a gente acha que uma coisa é ecológica e aí ela não é se a gente olha diversos aspectos, né? Então, eu acho que a questão é tentar observar todo o espectro possível da questão para tentar entender se o Bitcoin é ou não verde, né? E aí eu acho que a gente esbarra num primeiro problema, que é, a gente nem sabe exatamente quanto de energia o Bitcoin consome. A gente tem basicamente dois grandes benchmark, digamos assim, né, do mercado, que dizem, que tentam definir, enfim, quanto o Bitcoin consome, e é curioso, porque daí eles dão a escala mínima e a escala máxima que eles acham que o Bitcoin deve consumir, né? E aí na escala mínima é 46 tera, e aí a máxima é 516. Tipo, é gigantesco a variação que existe em relação a esses números, né? E esses são os benchmarks mais importantes do mercado. Então, a gente tem esse primeiro ponto, que é definir quanto, de fato, o Bitcoin consome de energia. E aí, um segundo ponto é entender quanto dessa energia é renovável ou não é renovável, né? E aí, o que acontece é que a gente tem poucos estudos no mercado e a gente tem metodologias um pouco não claras ainda para a gente definir como a gente vai entender se a mineração é ou não é limpa, né? A gente tem um estudo da CoinShares, que é o que a maior parte dos aficionados cegos por Bitcoin defende. Aquele de que é um 70%? Dos 76, é. E aí, nesse próprio estudo, depois a CoinShare veio lá e falou assim, gente, tem alguns problemas nesse estudo. Um deles é que eles consideram que eles deram um valor menor porque eles deveriam ter dado para o momento de chuva da China. Porque o que acontece? A maior parte da mineração tá na China, a gente está tendo alguns dados recentes que mostram uma migração bem grande do hash rate. O último dado que eu vi diz que pela primeira vez na história a gente não tem mais do que 50% do hash na China, mas grande parte ainda lá, né, em 4 províncias praticamente, e uma delas grande parte delas hidrelétrica. E o que acontece é que quando você não tem chuva, essa galera fica com energia escassa e ela migra para as fontes que não são renováveis. Então, o estudo, depois os autores do estudo, né, vieram e falaram assim, a gente desconsiderou o peso que isso tinha, nosso estudo precisa ser refeito com algumas novas dinâmicas. Então, os próprios autores do estudo depois vieram e falaram assim, existem ressalvas aqui. E aí, como a galera não lê a pesquisa, não lê a metodologia e muito menos as repercussões teóricas depois, a galera fica simplesmente usando o dado porque é um dado favorável ao mercado. O que importa é o gráfico que fica bonito, né, Romano? Exatamente. PPT. E a gente teve agora a Cambridge lançando um novo estudo, né? Cambridge também é responsável por, inclusive, pelo índice mais importante que tem para mostrar o consumo de energia. E ela fala que, na verdade, ela estima que 39% só da rede da mineração seja com fonte renovável, sendo que 36% é a matriz energética do mundo renovável. Então, basicamente, com esse dado que a gente vê, é que o Bitcoin é 3% mais renovável do que o resto do mundo, digamos assim. Então, quer dizer, ele não foge da média do mundo. Exatamente, não foge da média, é um pouco acima, né? Então, eu acho que o que a gente vê é, primeiro, a gente não sabe exatamente os dados básicos para encaminhar essa discussão. Enquanto a gente não tiver olhando para metodologias, e aí é um ponto curioso, assim, né? Porque o que essa galera faz é tentar ver o IP das pools para tentar entender onde elas estão. Eles pegam a matriz desse lugar, eles consideram que a matriz do lugar é igual à matriz da pool e aí acham um número. Só que aí você tem um monte de gente usando VPN, você tem vários dados que fazem com que essa forma da gente entender tenha uma deficiência bem grande no mercado, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é realmente entender esse aspecto
deficiência que a gente tem em começar a discutir essa questão. Mas eu acho que esse é um dos primeiros aspectos, é tentar olhar para cada uma das pesquisas para entender como isso tem sido feito e propor melhorias, enfim, né? E, Romano, eu queria emendar nesse seu comentário de tentar entender que também tem fatos que acontecem no dia a dia que estão enviesando a opinião das pessoas. Por exemplo, esse ano, em abril, março, eu e Data temos um problema, mas é mais ou menos em abril, março desse ano, houve um problema com a mineração, com a mineradora de carvão na China que inundou. E aí esse carvão parou de ir para as usinas e houve problema de fornecimento de energia e houve ali uma queda de 30%, 40% do hash rate do Bitcoin, e aí todo mundo foi fazer a ligação. Então tá vendo como é que todo mundo como é que o hash rate do Bitcoin é dependente do carvão, porque foi só ter um problema ali na região da China que o negócio caiu. Mas a gente tem que, por exemplo, como você comentou, a gente tem as farms de mineração de Bitcoin muito concentrado em 4 regiões da China, e essa região é conhecida, na verdade, por ser uma região onde acontece, por forte influência das monções de verão lá da China, onde no período de chuvas a energia é barata. E nessa época, março, abril, não era época de chuva. Onde eu quero chegar? Eu acho que você tem que fazer a conta do ano inteiro, porque agora vai começar a chover em junho, só vai parar em outubro, e essa chuva produz uma quantidade excedente de energia. Como você falou, a energia no mundo ela é produzida em excesso, até porque se não fosse produzida em excesso a gente ia estar lascado, né? E os mineradores de Bitcoin, eles compram essa energia em excesso do mercado para poder minerar. Então agora, em maio para junho, esse episódio está sendo gravado, inclusive no dia 19 de maio, agora em junho vai começar a temporada de chuva na China e a galera vai meter máquina, vai ligar a máquina. Agora, provavelmente, inclusive por causa do preço, comparado com o ano passado, o preço está bem melhor, né? Está bem vantajoso. A galera vai ligar a máquina, vai botar a máquina, inclusive, velha para rodar, porque máquina velha, só para quem não conhece muito, ela é menos eficiente, né? Porque ela já tá velha, a tecnologia já avançou um pouco, mas pelo preço e pelo valor da energia, vale até a pena você pegar uma máquina velha, botar para produzir, porque a quantidade de energia que começa a ser gerada, energia barata, tá, gente? O pessoal compra no Mercado Livre lá da China, etc. E de uma maneira mais barata e que proporciona, inclusive, que eles consigam ligar várias máquinas. Mas é isso. Aí, se você olha para o primeiro semestre, você acha que o Bitcoin é fortemente dependente do carvão. E se você olhar em outubro, você vai ver, não, peraí, começou a temporada de chuva, aumentou, então você pode ter essa conclusão também. Não, então é fortemente dependente de energia renovável. Sobre isso de depender da matriz energética carvão, é uma característica também de algumas regiões da China, né? O Elon Musk falou que a Tesla deixou de aceitar Bitcoin porque tem muito carvão na matriz energética da mineração, mas ele esqueceu de falar também que as fábricas que montam os carros da Tesla na China também são de matriz energética de carvão. Então, isso não é uma característica por causa do Bitcoin. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria comentar é sobre o conceito energia limpa. O que é uma energia limpa? Hidroelétrica é uma energia limpa? Eu sou um entusiasta de hidroelétrica mediante as opções que a gente tem, mas hidrelétrica causa dano ao meio ambiente na hora da construção. A gente tem exemplos no Brasil recente. Então, o que é energia limpa? O que não é energia limpa? Eu tenho essa ressalva também em relação às hidrelétricas bem grande, assim, né? O Brasil talvez tenha com Belo Monte um caso um pouco acima da média, né? Mas o que a gente está vendo, muitas notícias é de empresas anunciando que vão construir novas hidrelétricas para instalar os seus centros, né? Então eu acho que precisa se considerar realmente o impacto das hidrelétricas. Durante a graduação eu estudei o PAC e especificamente a questão da hidrelétrica, né? E é bem curioso porque tinha um dado que mostrava que praticamente 90% dos estudos de viabilidade, eles eram inválidos, na verdade, porque no Brasil especificamente, né, quando a galera falava assim, vamos construir essa hidrelétrica, vai ter esse valor e vai ter essa geração.
excedia em tanto o custo final, por conta, enfim, de roubos e problemas na construção, que fazia com que praticamente nenhuma delas fosse economicamente viável no final, né? Então, eu acho que quando a gente está falando de hidrelétrica, realmente existem diversas ressalvas a serem feitas, assim, né, no processo. E tem gente que defende, inclusive, energia nuclear como uma energia Mais limpa. mais limpa. Esse aí tem um debate interessante. Mas é esse o debate, esse que é o ponto que eu acho que a gente precisa falar. Então tá, o que é a matriz energética do Bitcoin? E não consome muita energia, tá? E daí que consome muita energia? Assim, não importa isso. Se consome muita energia, é porque essa energia está disponível. O mundo... Esse é um ponto, né? Que inclusive as quatro províncias da China onde tem a mineração, elas têm em comum que elas são basicamente zonas rurais, longe de qualquer centro urbano que poderia utilizar esse excedente energético que existe lá, né? Então a gente tem um processo muito grande, assim, da mineração realmente indo para lugares em que seria simplesmente desperdiçado, porque tu não tem como transferir energia de uma forma barata hoje em dia, né? Pelo menos no nosso atual nível nem de barata tecnologia. E nem sustentável, né? Eficiente. Porque durante a transmissão... Eficiente, correto. Porque durante a transmissão a gente tem uma perda de energia. Tá reduzindo mais a perda. Sim. O que você falou é muito importante, Romano, porque assim, o minerador ele não faz caridade. É como eu falei no começo do episódio, é uma atividade empresarial. O cara tá ali para ganhar dinheiro. Então é uma conta. Quanto custa energia? Quanto custa equipamento? Quanto equipamento me gera de lucro no mês? Tá dando lucro? Vou continuar fazendo. Se a energia está barata, vale a pena. Se a energia ficar cara, uma hora, ou a energia ficar cara, ou o preço do Bitcoin cair, né? Porque são duas variáveis que importam muito na atividade. Ele pode desligar a máquina e acabou. Como acontece, tem hora que a galera desliga a máquina mesmo. Você vê o hash rate caindo. Isso quer dizer que, nossa, a gente tá, então, tomando a energia do mundo? Não tá faltando energia. A energia né? tá barata justamente por causa excedente. Exatamente. Porque senão a energia era mais cara. É mercado. Senão a energia era mais cara. Mas tem um caso bem interessante, assim, que é de uma concessionária canadense, que chama Hydro-Québec, que ela teve, enfim, ela estava com muito excedente de energia em 2019, e aí ela, enfim, fez um programa para atrair alguns mineradores, assim, e aí ela teve um lucro tão grande com essa venda para os mineradores que ela atingiu o limite regulatório que uma empresa de concessionária poderia lucrar, digamos assim, e ela teve que dividir, digamos assim, né, dividir mais de 45 milhões de dólares em lucro para os clientes dela, de tão certo que deu essa parceria. Era exatamente isso, uma energia que não era desperdiçada, a galera foi lá, usou, pagou até inclusive um pouco acima, e eles atingiram lucros que eles nem conseguiam imaginar, né? Então existem conexões possíveis entre ser sustentável no sentido de consumir uma energia que seria desperdiçada e muito lucro, né? Eu acho que realmente a gente não tá falando sobre caridade, a gente tá falando sobre otimização de recurso. E isso de Quebec que você falou é bem interessante, né, Romano? Porque, se eu não me engano, lá, né, nessa região, quase 100% da energia que é utilizada para mineração é realmente de fonte dita limpa, né? Digamos assim. E em outros países, especialmente os mais frios, né, a gente também tem isso, né? Devo admitir que essa parte, se eu não me engano, eu li no seu texto. Eu acho que é Noruega, Islândia. Islândia eu acho que é um dos melhores casos, assim, porque eles têm os vulcões, né? Eles têm alguns tipos de energia que a maior parte do mundo não tem. E como eles são frios, eles também não precisam pagar com refrigeração. Então eles acabam tendo naturalmente, digamos assim, uma mineração mais rentável do que outras partes do mundo. E eles têm uma fonte 100% renovável lá. É só deixar a janela aberta. Então, assim, Inclusive, eu tinha visto que a Genesis Mining, né, eu acho que tinha uma mineradora lá, que era a maior mineradora deles, e eles escolheram a Islândia justamente pelo fato de ser barato para você refrigerar, porque é justamente um país frio, né, de clima extremamente frio, e você tem muita usina geotérmica lá, que torna a energia super limpa, né, energia verde e barata. sim. E eu acho que tem um aspecto, assim, que é importante também salientar para as pessoas que estão assistindo a gente, que para mim eu demorei um pouco, assim, para entender quando eu comecei a estudar, que é também, assim, então a gente tá falando sobre tornar a matriz limpa, a gente tá falando que hidrelétricas não são tão limpas assim, e existe um problema que energia solar e eólica são energias que não têm disposição o tempo todo, e mineração precisa o tempo todo, né? Uhum. Então a gente tem alguns entraves aí que eu acho que a gente precisa conseguir olhar, né? E a gente tem alguns casos, por exemplo, algumas empresas que estão pesquisando o desenvolvimento de placas
que consigam ser híbridas, digamos assim, que tenham uma aceitação de diversas formas, enfim, né, de trocar essas formas de energia de um jeito um pouco mais eficiente, para que a gente possa, enfim, usar no período uma, no período outro, assim, mas a gente tem realmente um problema em manter uma ASIC funcionando 24/7 com uma fonte que só funciona de manhã, ou quando tem vento, ou quando, enfim, né. Então, existe esse detalhe nessa combinação, e aí eu acho que existe fontes não óbvias que a gente não tá vendo, né? O caso do metano é uma delas, assim. O metano é um gás que é mais poluente do que o CO2, só que a galera não consegue lidar com ele muito bem, né? E aí existem alguns mineradores que usam esse metano, e aí eles ajudam, digamos assim, a galera ter uma destinação, porque daí quando o metano se transforma em energia, você não tem nada indo indo para o ar, né? Não tem nada indo para a camada de ozônio. E aí você pega uma coisa que é um lixo que a pessoa precisa lidar, porque senão polui, e faz com que ele seja valoroso, né? Então, eu acho que existem vários casos não óbvios, digamos assim, né? Então, a gente tem vulcões, a gente tem metano, a gente tem mineração híbrida, a gente tem hidrelétricas em alguns casos, em que vão mostrando para a gente que a gente pode desenhar um cenário em que realmente mineração é limpa, é sustentável, né? Só que não é óbvio. Então, não é só falar 70% da mineração do Bitcoin é limpa. Tipo, não é só falar isso. As coisas precisam ser olhadas com bastante cuidado, eu acho, né? E por falar em olhar as coisas com bastante cuidado, essa semana, esse mês, saiu um novo relatório da Galaxy Digital, que tentou estimar o consumo de energia da mineração. A Galaxy Digital também tem um ramo de mineração. E Romano, não sei se você teve a oportunidade de ver, imagino que sim, né, porque você fez um brilhante texto, inclusive o link está disponível aqui nesse episódio, em que foi estimado, por exemplo, que o consumo de energia, e aí eles fizeram até uma análise maior, tá? É o consumo de energia do minerador, o consumo de energia das pools de mineração e o consumo de energia dos nós da rede, tá? Então, assim, o consumo de energia da rede, vamos dar nome aos bois. Estimaram em 113 terawatts por hora, enquanto que, e aí eu não olhei a metodologia, tá? Dou a minha mão à palmatória. Eles fizeram uma comparação com, por exemplo, com a energia gasta pelos bancos, que aí tem um detalhe também. Essa informação não é menos transparente ainda, é mais difícil acesso à aferição do que do Bitcoin. Então, acho que tem um exercício de estimativa ali, uma estatística maior. Mas você deve lembrar, por exemplo, que um sistema bancário possui várias camadas de liquidação. Você possui várias microcamadas entre países, entre regiões. Você tem o Centro Financeiro de Londres, você tem o Centro Financeiro de Nova York, você tem o Brasil, por exemplo, onde você tem aqui no Brasil, por exemplo, você faz uma TED, existe a CETIP, uma câmara de fazer essa liquidação, enfim. E tudo isso envolve computador, tudo isso envolve gente, tudo isso envolve bastante energia. Enquanto o Bitcoin, por exemplo, só tem uma camada de liquidação. Isso porque você não chegou no último nível, né? De falar na agência, de falar na impressão de dinheiro, de falar no transporte desse dinheiro pelo mundo, em carro forte, em avião, etc, etc, etc. A força militar dos Estados Unidos para manter o cunho forçado. Exatamente também. Aí, ó. Verdade. Então, tudo isso são elementos que quando a gente vai trazendo, você vai vendo que, na verdade, a conta é difícil. Então, a gente pode chegar a conta é de difícil averiguar. E aí, uma coisa interessante, né, que você comentou, assim, no começo, essas 3 variáveis, digamos assim, que ela definiu para metrificar, né? E tem uma coisa curiosa, assim, né, que normalmente o que as pessoas fazem, né, para elas chegarem ao apocalipse zumbi via Bitcoin? Eles pegam o total do hash do Bitcoin, eles dividem pelos números de transações processadas, eles chegam, enfim, então, numa quantidade por transação, né? E eles multiplicam essa quantidade pelo número de transações da Visa. Essa falácia me dá ódio. E aí eles falam, então, o Bitcoin vai consumir 14 terras para poder fornecer o tipo de energia para isso, né? Então, assim, existem 1 milhão de mal entendidos em você considerar fazendo pelo custo de transação do Bitcoin, né? Então, a gente tem, por exemplo, porque quando a gente faz isso, a gente não considera que uma transação do Bitcoin pode estar liquidando centenas de outras via Lightning, por exemplo,
a galera não considera que o tamanho do bloco é completamente limitado por uma razão, por um desenho, né? Por uma escolha. A gente teve a guerra do hash rate com o Bitcoin Cash para não aumentar, inclusive, esse bloco, né? Então, não vai escalar no tamanho da Veja, porque o Bitcoin não escala de forma vertical, né? Ele escala em camadas, a partir enfim, de sidechains, a partir de vários outros protocolos, assim, né? E no final, não há custo por transação do Bitcoin. Quando eu faço uma transação peer-to-peer para você, não é isso que está consumindo energia especificamente, né? Faz parte de todo o processo de criação de novos Bitcoins, assim. Então, eu acho que esse que é o ponto de mostrar, assim, olha, tem a pool, tem o minerador, tem a transação, tem não sei o que lá. E tem uma coisa muito curiosa que eu descobri escrevendo, inclusive, o guia, né, que eu não sabia, é que mais de 90% do hash do Bitcoin está comprometido com mineração combinada, com o que a galera chama de margin mining, né? Que é quando você usa o cabeçalho, enfim, de validação de uma transação como algo válido para uma outra blockchain. Então, você meio que minera ao mesmo tempo duas moedas com o mesmo poder computacional. Então, a gente tem casos, né, que acontece isso. Em relação o Doge, por exemplo, e o Litecoin fazem muito mineração combinada, a gente tem o Bitcoin com algumas moedas também que fazem isso, né? Então, existem muitas métricas para serem consideradas quando a gente está pensando em qual é a pegada de cada um dos players e cada uma das coisas dentro do Bitcoin. Todas elas precisam ser olhadas com muita calma para a gente conseguir definir cada um dos parâmetros que vão ser analisados, né? Tem um outro detalhe que eu queria trazer, por exemplo, que às vezes a gente não se lembra né, ou pode ter esquecido, que existe essa correlação mesmo. O preço do Bitcoin aumentou nos últimos meses, a gente está passando por esse bull market, e obviamente mais pessoas, mais empresas, mais atividade organizada correu para minerar é uma atividade lucrativa. Se não fosse lucrativa, o hash rate não aumentava semana após semana. Aí tem gente que fala, tá vendo? Se isso continuar, isso vai se tornar insustentável, cada vez mais tá entrando poder de processamento e não sei o que, e aí é pior tal. Mas, por exemplo, em outras atividades que poluem tanto quanto, quando o preço dessa commodity, desse negócio que é minerado, inclusive, aumenta, mais empresas também começam a querer ganhar dinheiro com isso. Vamos lembrar, ouro, quando o ouro aumenta, o pessoal abre, por exemplo, aquelas minas que teoricamente tem menos percentual de ouro, ou mais difícil acesso, para minerar aquele ouro, porque o preço está valendo a pena. Você pode lembrar, por exemplo, acho que do xisto, o petróleo do xisto, lá nos Estados Unidos. Quando o petróleo estava $200 o barril, sei lá quantos dólares o barril, betuminoso, valia a pena tirar petróleo do xisto betuminoso, que é um petróleo extraído de pedra. Que é um negócio completamente bizarro, porque você tem que... É como se fosse minerar carvão, minerar minério de ferro. Você vai lá meter uma broca na rocha, e aí você tira o petróleo, inclusive através de um processo, não é químico, mas tem um processo de fazer isso, que também gera resíduo. Então, assim, então não pode aumentar o preço de uma commodity, né? Tem que ficar tudo igual agora. Paulo? O que eu ia falar, na verdade, era sobre a sua colocação do ouro, né? Porque a gente está o tempo todo aqui na nossa conversa, nesse episódio, falando sobre o consumo de energia elétrica ou sobre a matriz energética que fabricou essa energia. Mas o ouro, por exemplo, eu vou falar do ouro que é um exemplo mais claro para todo mundo, tá? O ouro, além de todo o consumo que a indústria de mineração tem todo o dano ao meio ambiente dele. Grande parte de mineração do ouro, de metal precioso, não é feito de uma forma completamente regulada ao redor do mundo. É feito jogando metais pesados na água, em nascentes de rio, escavações onde não podia. Então tem toda uma sequência de danos ao meio ambiente que a gente não está considerando na conta. Então, energia elétrica, a pegada de carbono, é um aspecto, mas todos os outros a gente não tá nem colocando aqui na conversa ainda. E o Bitcoin, para mim, é muito mais limpo. É que o Bitcoin é um alvo fácil, porque tem um gráfico lá falando. Exato, tá gente, certo. É isso que consome, quando sobe o preço, sobe, enquanto todos os outros não tem. E aí, como é um alvo mais fácil, que a galera quer uma justificativa para tentar derrubar, aí vai destruir o mundo, né? Teve uma pesquisa em 2017, inclusive, que publicaram falando que em 2020 o Bitcoin ia consumir toda a energia da Terra.
E aí, por exemplo, uma das coisas que eu acho que ele não considerou é a eficiência das próprias máquinas, né? Então, a gente está falando de uma indústria que, por ser uma indústria de bilhões, ela tenta aumentar a sua eficiência por motivos, enfim, de aumentar os seus próprios lucros, né? Então, também, quando a galera está tentando prever a pegada de carbono do Bitcoin para daqui a alguns anos, elas não sabem exatamente qual vai ser a eficiência das máquinas, né? Então a galera usa vários dados meio que de hoje, assim, para tentar prever coisas do futuro, sem saber se vai ter mais ou menos gente minerando por conta do preço, sem saber qual é o preço, sem saber quantos mineradores, sabe? Sem saber absolutamente nada, assim, para conseguir prever. E o que acontece é isso, é sempre muito mais fácil tu atirar, né? Quem tá ali, assim, meio que mostrando para o mundo o que faz, né? Do que com o ouro e todos os outros sistemas. Esses profetas do apocalipse, geralmente, eles dão notícias que envelhecem mal, né? Que nem a gente costuma dizer. Aquele tweet que envelheceu mal. Exatamente. Mas, e pegando carona, né, nesse seu comentário, de que as máquinas, ano a ano, a Bitmain... É Bitmain ou Bitmain? Agora eu lembrei, hein? Cada um fala do jeito que quiser, meu amigo. Aqui a fabricante da... A gente tá no Rio, meu querido. Não, que é Bitmain. Dono das ASIC, tudo. É o que fabrica as maquininhas, as ASIC. É o que fabrica as maquininhas do capeta. As anti-miner. Você fez um comentário perfeito. A gente não sabe até onde a tecnologia vai. Quando a gente achava que, inclusive, a curva lá do teórico lá que falou do crescimento exponencial. Chama, não sei como fala o nome dele também. É da curva exponencial do poder de processamento. A gente achava que ela poderia chegar. E aí agora me aparece a galera com nanotecnologia que já vai mudar a formato, a engenharia dos chipsets. Mas aí a gente está partindo da premissa de que a mineração do Bitcoin vai ser eternamente Proof of Work. Se você não sabe o que é Proof of Work, vai ter um link nesse episódio explicando os tipos de mineração. Mas nem isso a gente pode garantir. Vamos lembrar, a gente está falando de um código que é aberto, que qualquer pessoa não, mas que as pessoas podem sugerir mudanças e que através de um consenso, nesse caso o Bitcoin é só dos mineradores, né, e dos nodes, a coisa pode mudar. E a gente não sabe, por exemplo, se daqui 10 anos, 20 anos, primeiro se vai ser o Bitcoin, a moeda mais aceita, com maior market cap, ou se o Bitcoin vai continuar do jeito que tá. Eu adoro uma frase que eu não me lembro com quem eu aprendi, vou tentar lembrar até o final do episódio, mas assim, cara, tem um monte de moeda aí que surge, né, como a gente sabe, prometendo Deus e o mundo, com uma tecnologia, um protocolo, um negócio diferente. E se funcionar, se prestar, deu certo, vamos botar no código do Bitcoin. Na verdade, funciona assim, deu certo, bota na Litecoin. Exato. Vê se vai dar ruim. Isso. Funciona um ano lá. Funciona um tempo lá, isso, aí e tal. Funcionou na Litecoin, funcionou. Bora pro BTC. Então assim, nada impede. Existem sérias críticas ao Proof of Stake, inclusive sobre a tendência que ele tem de centralizar, etc. É um debate super legal. Mas, cara, a gente não sabe. As coisas podem mudar. E mudanças são bem-vindas, necessárias e fazem a coisa melhorar, inclusive. Então, assim, partir dessa premissa que nós teremos as próximas 3 décadas com essa atividade de mineração desse jeito, a gente não sabe. É difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, né? Pro sim e pro não. Que nem você falou, próximas 3 décadas. É mais tempo do que criptomoeda existe. É difícil você tentar fazer alguma previsão jogando mais pra frente do que já teve pra trás. Que não tem por que fazer previsão, sabe? Eu acho que a Exato. questão não é essa, assim. A questão é falar, então tá, considerando o que tá agora aqui, qual é o desafio de agora, o que a gente pode fazer? Vamos, as pools, por que as pools não relatam se quantos da fonte dela é ou não é renovável? Porque, entendeu? Sim, não sei. Começar a pensar em coisas que a gente pode fazer no sentido de deixar mais eficiente agora e considerando o que a gente tem hoje, como a gente faz com que as matrizes consigam usar. O Nick Carter, inclusive, usa o conceito de energia não rival, né? Que é exatamente isso, energias que são desperdiçadas, assim, né? Então, tudo pode acontecer, não faz o menor sentido ficar prevendo Bitcoin para daqui muitos anos, assim, porque pode acontecer muitas coisas e a gente fica perdendo um monte de tempo pensando em soluções para um problema que nem vai existir mais, né? E faz muito mais sentido que a gente pense. Eu acho que uma questão também bem interessante é, tipo, crédito de compensação de carbono, talvez. Então tá, tem umas o Elon gosta disso aí, viu? Desculpa te interromper, mas eu precisava te interromper, porque assim, se você não leu o meu artigo no Criptofácil, eu vou te dizer, a Tesla é uma excelente vendedora de papel.
Eles ganham mais vendendo crédito de carbono do que vendendo carro. Porque vendendo carro. Eles devem ter ganhado mais vendendo Bitcoin do que crédito de carbono e mais de crédito de carbono do que carro. Entendeu? Então, assim, crédito de carbono, Rafa, já é uma atividade lucrativa Pra Tesla. pra Tesla. Então, eu acho que, sabe, assim, por que a gente não pensa isso, assim, que eu tentei mostrar no guia inteiro, né? A gente tem problemas, mas a gente tem soluções para esses problemas, mas a gente só vai conseguir avançar nessas soluções. Primeiro, quando a galera parar de brigar achando que defender cripto é simplesmente pegar o número mais favorável e usar ele, porque não é isso que vai construir um ecossistema sustentável e saudável, que vai fazer a gente olhar para os nossos problemas de verdade e pensar para soluções que são possíveis para ele, assim, né? Não é time de futebol? Não é time de futebol, Ah. infelizmente. Infelizmente, não. Por mais que eu vista a camisa do Bitcoin, eu não visto a qualquer custo. É considerando todas essas questões, assim, né? Então, eu acho que a gente tem alguns desafios pela frente. Eu acho que o primeiro desafio, óbvio, que a gente tem é tentar ter clareza quanto a esses dados, porque ainda não tá claro. Isso faz com que a gente fique realmente empacado em, nossa, Bitcoin vai destruir o mundo, Bitcoin é verde, Bitcoin vai destruir o mundo, Bitcoin é verde. Como é que vai, sabe, assim? Então eu acho que a gente tá bem encaminhando, e por mais que atualmente eu até odeie Doge por conta de todas as polêmicas, e acho que Elon Musk passa em algum sentido um grande desfavor, assim, para o ecossistema, eu acho que foi bem legal ver essa discussão vindo ao público, né? Porque é uma pesquisa que eu faço há 2 anos já, assim, e tinha poucas, digamos assim, pessoas atentas a essa questão de forma profunda, e aí o que aconteceu foi que o mercado inteiro tá falando sobre isso, assim, então nesse sentido eu achei que é uma experiência construtiva até, né, que a gente vai realmente olhar para as empresas que estão fazendo coisas legais e pensar, pô, talvez a gente possa solucionar utilizando isso ou isso. O Elon é um fake seu? É essa a declaração que você tá dando? Não, definitivamente não. Que bom, porque senão a gente já ia Senão, cortar... de novo, já ia arrancar o cabo aqui, já. cortar o Valeu, microfone. passar bem. Tchau. Quase fui expulsa várias vezes hoje. Não, várias não, só 2. Tá doce. Só 2, mas tudo bem, percalços acontecem. Mas eu concordo com você, sim, que o debate precisa ser posto na mesa. Ele não está posto na mesa de uma maneira racional, até porque a gente tá passando por um momento de racionalidade na humanidade, tá todo mundo... Não só na humanidade, mas vamos falar primeiro no cripto, antes até de chegar na humanidade. Tá, justo. A gente tá num período de bull, a gente tá saindo talvez do bull agora, o período de bull é um período completamente racional. Exatamente. Até porque a Doge tá valendo 50 centavos de dólar. Um absurdo, se eu tivesse mantido todas as Doge... Rapaz, eu não vou dar eu não vou dar na meus bois. Eu sei de um monte de gente que tinha um monte de Doge, velho, e vendeu quando gente, hoje não é dia de falar de preço. Que vendeu quando essa porcaria bateu, sei lá, acho que 5 centavos. Só porque caiu 30% na última semana, ficar comentando. Mas enfim. Pode soltar aquele áudio no final do episódio, hein? Do Alta Infinita. Áudio maravilhoso. Esse eu acho que eu queria usar amanhã. Opa. No episódio seguinte é esse que você está ouvindo, inclusive, nosso querido ouvinte. Mas, Romano, o problema que agora a gente vai trazer a raiva ao coração das pessoas é como o debate foi posto na mesa e como o debate foi posto na mesa de maneira descarada, de sacanagem, que assim, desculpa. Mas a desculpa, por exemplo, que o Elon deu é uma desculpa que é peroba, entendeu? Assim, tem que passar peroba na cara dele. Cara, é um discurso enviesado. É um discurso enviesado. Assim como também outras pessoas, outros participantes, até mercado financeiro. Aliás, o mercado financeiro é a primeira coisa que algumas pessoas, alguns players antigos ou players que não gostam de cripto, sempre é mesmo discurseio. Não é regulado, não tem lastro. Esse quando fala que tem lastro, você fala. Mas eu acho que já é um discurso que acabou, não entendeu nada. Quando o cara fala que tem lastro, você fala, não entendeu nada. Mas o lastro faz um tempinho. Eu acho que já acabou. Aí, não é regulado, não sei o quê. E é isso, Rafa, assim, o debate ficou enviesado, o debate está enviesado por aqueles que nunca gostaram de criptomoeda e estão usando dessa oportunidade para criticar novamente as criptomoedas, e o debate está enviesado porque um cara que manipula o mercado, que é adepto a fazer manipulação no mercado, seja o mercado de ações, que já tomou multa, o Elon já tomou uma multa da SEC para manipular o mercado de ações, seja a tentativa de manipular o mercado cripto. E aí você pega esse cara que tá tentando manipular, a gente vai ver o próximo balanço da Tesla só pra ver qual vai ser a patifaria que vai aparecer lá. Vendeu, não tenha dúvida, vendeu. E aí o debate, e aí a gente tá no momento de bull market, um momento de irracionalidade das pessoas, até racionalidade por questão de pandemia, psicológica, etc.
e vira esse Fla-Flu. Né? O Paulo não gosta quando eu falo Fla-Flu, né? Mas não sei porque tu falou Fla-Flu, pô. Mas tudo bem. Fala Vasco e Flamengo, o maior clássico do Brasil. E aí vira isso aí, como você comentou, vira uma questão de time. Não é. E tem relatório pros dois lados, verdade seja dita. O relatório que você falou da CoinShares, ele tinha as falhas, mas tem gente que utiliza como se fosse uma verdade quase que bíblica, dogmática. E também tem aqueles que criticam o Bitcoin e pegam um outro dado, por exemplo, o dado lá da Cambridge, o dado lá que sai de quanto que tá consumindo agora no mundo, e fala, tá vendo? Isso é sustentável e não sei o quê. E aí faz umas continhas, como você comentou, divide pelo número de transação, tá vendo? Não presta pra nada. Dependendo do recorte que você faça, né, você consegue botar o seu ponto de vista em qualquer coisa. É verdade. Em qualquer coisa, né? Isso daí não é só com Bitcoin, que você falou que tem relatório pros dois lados. Isso daí, estudo tem pra falar que serve e pra que não serve, que é bom e que não é bom. Tem até aquele que estudo que você quer. Exatamente. Não é, Gwen? O que você acha? O problema é que as pessoas acreditam em qualquer coisa que vê na internet, né? Ainda mais uma coisa que vem do Elon Musk, aí a galera associa, se o Elon Musk tá falando, deve ser bom, né? O cara falou que a Doge era uma boa ideia, que a Doge era só uma questão de tempo até engolir o sistema financeiro mundial, o cara deve tá falando a verdade. Mas pra ele é uma boa ideia. E aí a galera vai lá e compra enlouquecidamente. Mas pra ele é uma boa ideia, Gwen. Ele já comprou já antes de tuitar. Não, a gente sabe o que o que ele tá fazendo, só que o problema as pessoas não têm a menor ideia de que isso é possível, de que isso é factível. Eu acho que no final das contas é realmente bem difícil a gente conseguir enxergar os dados, né? O que eu acho é que a gente consegue, explorando as diferentes perspectivas e os diferentes relatórios e números, identificar algumas soluções possíveis, independente do fato em si. É 30, é 50, é 60, não sei, mas sabemos que uso para excedente, uso para X, Y, Z devem ser incentivados se a gente quer mineração verde, né? Então, acho que o negócio é conseguir ampliar a perspectiva do debate e não simplesmente vestir uma camisa porque tu gosta de Bitcoin. Não, e eu acho que, assim, a nossa conversa hoje, se tem uma coisa que eu vou levar, inclusive, que é um dado que eu não sabia, e tem total razão o que você disse, gente, 36% da energia do mundo é de fonte renovável, o resto não é. É sério que a gente achou que o Bitcoin ia ser diferente? Quer dizer, ele é diferente, 3%, mas ele seria mais diferente do que isso, entendeu? Peraí, seria também muito... Por quê, né? Porque, isso nunca foi um valor, isso nunca foi reconhecido como um valor. Se for reconhecido como um valor para a comunidade cripto, pode ser que sim. Mas se nunca foi reconhecido, por que a gente ia ser os salvadores do sistema financeiro e do meio ambiente? É o alecrim dourado. Verdade, não, toda razão. Ser iluminado. Eu tô com isso desde a hora que você falou. Então já faz uma meia hora. Eu falei, mano, tem toda razão. Eu acho que é muito querer se achar demais, assim, da comunidade. Falar, não, eu sou diferente. Fala, não, a gente não é diferente, tá aqui o dado. É igual, é mais ou menos igual ao resto do mundo. Porque 3% também de energia. Eu acredito que os mineradores, eles venham a buscar um maior lucro possível. Sim. Independente da matriz energética. Se a matriz energética, carvão, estiver produzindo mais energia na região da China e lá tiver quase de graça, porque tá com muito excedente, vai ser uma energia desperdiçada, eles vão pra lá. Sim, e esse é o negócio que você falou. Eles buscam a energia excedente. Primeiro, a atividade de mineração é uma atividade razoavelmente portátil. Sim. Você cata as mineradoras, as maquininhas, enfia num container e vai pro outro lado do mundo. Sim. De um jeito mais fácil do que uma mineração ou de qualquer outra atividade mais industrial. Aliás, tem gente que já faz isso naturalmente, né? Já coloca no container e deixa pronto para mudar. É verdade. E aí você tem essa portabilidade maior, mas ele vai atrás da energia que está em excesso, e por estar em excesso ela está barata. Isso é um conceito que eu acho que tem que estar alinhado. E por falar em mineração saindo da China e poder de mineração vazando do Xing Ling, nós vamos ter daqui a pouco, nas próximas semanas, um episódio só sobre isso. Estamos só acertando alguns detalhes com o nosso convidado, exatamente para tratar desse assunto. Romano, se você quiser, você está convidadíssima, que é sempre uma satisfação falar com você. Até porque eu prefiro falar com você do que olhar pro Paulo, que nem eu tô olhando agora. Chato. Não, eu devo admitir, gente, para vocês que estão escutando a gente na velocidade vezes 2,
eu devo admitir que tem um lado desagradável de gravar presencialmente, porque eu sou obrigado a ficar olhando pra ele. Foda. A gente fica quase que de frente, não é tão legal. E vai ser, acho, super interessante esse debate, vai mostrar que, cara, não vai ser, talvez não seja mais a China o centro da mineração do mundo, talvez vai espalhar mais ainda, não só num lugar, vai ficar Canadá, o Texas está se tornando um lugar atrativo e etc, mas nós vamos debater. Gente, comentários, dúvidas, percalços? Olha, eu só tenho um comentário a respeito da Doge. Eu acho que, por um lado, é bom o Elon Musk estar aquecendo o debate da Doge, porque a Doge é o melhor meme que já existiu nas criptomoedas. Eu adoro, eu aprendi a mexer em criptomoedas quando a Doge foi criada, né, justamente porque o pessoal começou a dizer, nossa, essa moeda aqui é muito legal, olha só, que incrível, ela é fácil, ela é barata, ela não vale nada, o Bitcoin agora tá tipo $10, e eu não vou ficar gastando $10 por Bitcoin, agora eu posso mexer aqui na Doge, vai ficar muito mais barato, porque vale 0,000001 para comprar. E eu acho muito legal que agora o pessoal esteja minerando a Doge, mas a galera que está começando a minerar, tipo, vou testar aqui, colocar uma placa de vídeo do meu computador mesmo, velha, que não vai render nada, mas eu vou colocar aqui para minerar Doge só para testar, só para ver como é que é. E aí essa pessoa acaba inevitavelmente caindo no mundo das criptomoedas, né? E aí acaba conhecendo Bitcoin, acaba conhecendo outras moedas, outros sistemas, outras DLTs, outras tecnologias, e acaba entrando no debate. E aí, evidentemente, ela acaba por parar de minerar Doge, porque, né, não vale a pena. Eu tenho minhas dúvidas se funciona dessa forma. Porque você tá, talvez, analisando pela sua mente brilhante, afinal, o hacker do bem, Gwyn. E muita gente, o que eu vejo do mercado? Eu sou do criptofácil desde 2016, então eu consigo ter a percepção do novato. Quando o novato chega nessa bull run, com um mercado muito crescente, ele chega querendo ganhar dinheiro rápido. Aí o cara vai lá e começa a minerar Dogecoin, por exemplo, ou compra Dogecoin. Pô, nessa queda de 40%, 50% que aconteceu, ele não fica com ódio do fato. Ele cria ódio em cima de todo o mercado de criptomoeda. Então, o meu medo é que esse tipo de hype em cima de algum meme, em cima de alguma meme coin, acabe afastando as pessoas do mercado de criptomoeda de uma forma geral. Porque as pessoas podem acabar criando ranço. Eu concordo. Principalmente porque a galera pode pensar que isso é uma coisa real, isso não é um meme. Exato. E aí ela pode pensar, puta, eu investi aqui para tentar ganhar dinheiro, não consegui ganhar dinheiro. Mas eu acho que a galera que está minerando Doge, começa a minerar Doge, ela já sabe, ela já tem muito patente, porque está na mídia isso, de que vai ser um meme, né? Vai ser simplesmente para diversão. Eu acho que o cara que quer ganhar grana com isso mesmo, ele vai dar uma pesquisadinha ali, vai ver, pô, eu vou minerar Ethereum, eu vou minerar Bitcoin, eu vou minerar outra coisa que talvez vai me dar mais dinheiro. A galera da Doge, pelo menos o que eu vejo nos meios, né, de grupos de Doge e tal, a galera que está tentando começar, ela já tem na cabeça que provavelmente não vai valer a pena, mas é uma coisa divertida. Então, muitas vezes a pessoa ela começa a minerar Doge simplesmente pelo fato de ela poder minerar com o computador dela, que às vezes nem é muito bom, é só para testar mesmo como é que é o sistema de mineração, que aplicativo que eu instalo, onde é que eu minero, o que é uma pool e tal. E aí a pessoa vai atrás e fica com aquele conhecimento na cabeça. Eu acho que é bom, eu acho que é eficiente, eu acho que é efetivo no sentido de trazer a pessoa para dentro da criptoeconomia, justamente pelo fato de ela saber esses termos, dela já estar conectada nesse mundo. Ela tem entrado em grupo de mineração de Doge, ela tem entrado de grupo de meme, eventualmente ela entra num grupo sério sobre mineração, sobre Bitcoin, sobre investimento em criptomoeda, que não seja pirâmide, pelo amor de Deus. Então, eu acho que isso, de certa forma, é bom para o cara que sabe que isso é um meme e coloca não dinheiro em cima para tentar rendimento rápido, mas simplesmente para fazer uma mineração meme, sabe? Tipo, vou me divertir aqui. É porque eu vejo cada barbaridade, Gwyn, lá no Instagram do Criptofácil, a gente sempre abre a caixinha de pergunta, né?
Que agora a gente tá chamando de Fala que o Paulo te escuta. Ele tá fazendo propaganda toda hora. Quem entender a referência, por favor, me manda mensagem. Marca a gente. Marca a gente quem entender a referência. Ele tá ansioso por isso. Pô, eu tô decepcionado que só uma pessoa entendeu agora. Eu falo que o Paulo te escuta. Mas o resumo de tudo isso é estudem um pouquinho antes, né? De brincar. Exatamente, porque a cada barbaridade de pergunta que a gente recebe, e essas moedas meme que surgiram, essas meme coins que surgiram, muitas oriundas, filhotes do Doge, né? Porque todos estão usando cachorro, todos os filhotes do Doge que tiveram. A galera realmente... Shiba Inu Coin. Essa é uma. Tem Essa é de Cobaço, tem pelo menos 10. Cabaço? Assim. Cobaço. Isso daí é outra coisa. Então, tem pelo menos 10. E a galera compra isso achando que é uma moeda de verdade e que aquilo vai dar muito dinheiro. Aí quando você fala, gente, isso é um meme. Ah, você deve estar vendido. Porra, cara, eu não comprei. Em nenhum momento eu tive comprado disso. Eu torço pra que caia zero. Fica uma dica pro CF. Caraca, a galera pensa que Dogecoin dá pra ganhar dinheiro e ficar milionário. Não, Dogecoin pra galera é blue chip. É blue chip. É blue chip, cara. Eu tô falando da meme coin que tem na Pancake Swap, olha lá. Cara, eu vou ser sério, eu não vou adiantar essa conversa aqui, mas no nosso episódio, que é o próximo desse, sobre as meme coins, cara, eu tenho um caos de dentro do escritório, mas no momento oportuno eu falo. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que, assim como eu, vocês saiam, desliguem o seu player agora com uma informação interessante. Eu tô até agora ruminando, é um bom termo falar ruminar, né? Esse detalhe que a Romano nos passou. Romano, muito obrigado pela sua nova participação. Novamente, os microfones do Bitcast estão sempre abertos para você. Venha sempre que você quiser, puder. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Gwen, muito obrigado. Fiquem à vontade para se despedir. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria de estar presencialmente, mesmo o Paulo falando que tem algumas coisas que ele não gosta. Para mim seria um prazer também. Não, você poderia ficar. Eu vou botar uma barreira mecânica aqui na frente do Zé, tá tudo certo. Já tô arrumando aqui enquanto a gente conversa. E espero que a gente se fale, né? Se veja e se fale em breve. Deus quiser. Gwen? Bom, foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer aqui estar sendo acompanhado pela Romano. Achei o assunto super interessante. Aprendi coisas, inclusive, que eu não sabia. E essa é a vantagem de você ouvir uma pessoa que conhece profundamente sobre algum assunto, né? Que a gente procura trazer bastante aqui no Bitcast. Então, agradecer. O Gwen e o Zé são de casa, então não fazem mais do que obrigação. Mas é sempre um prazer estar com vocês, apesar de não ser mais do que obrigação. E, Romano, super obrigado por participar. Beijo grande. Obrigado mesmo, assim, por todo o apoio que você dá pra gente. E obrigado também pra você que tá escutando a gente até aqui agora. Espero que em velocidade vezes 2, porque é uma recomendação. Então, obrigado pelo apoio que vocês dão pra gente. É isso aí. O Bitcast é uma produção da Universo Cripto em parceria com CryptoFast.com e esse episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu! Beijos. Valeu! Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CryptoFácil.com.